Por que a relatividade e a mecânica quântica não podem ser unificadas? É porque entre elas existem 5 contradições centrais. A primeira contradição: a relatividade pode ser dividida em duas teorias, a relatividade especial e a relatividade geral. Na verdade, já em 1928, Dirac havia unificado a relatividade especial com a mecânica quântica. Apenas a relatividade geral ainda não foi unificada com a mecânica quântica. Qual é então a diferença entre a relatividade especial e a relatividade geral? A diferença mais fundamental é a seguinte: na relatividade especial, o tempo e o espaço são retos. Na relatividade geral, o tempo e o espaço são curvos. Como a mecânica quântica já se fundiu com a relatividade especial, o tempo e o espaço da mecânica quântica também são retos. Essa é a primeira contradição. O espaço-tempo da mecânica quântica é reto. O espaço-tempo da relatividade geral é curvo. Como o espaço-tempo curvo já foi comprovado por uma grande quantidade de experimentos, na primeira rodada do confronto, Einstein e a relatividade geral saem vencedores. A segunda contradição, e também a maior de todas: a relatividade geral é construída sobre a geometria de Riemann. A geometria de Riemann possui uma suposição fundamental: o espaço-tempo deve ser contínuo e suave, pode se curvar e ter dobras, mas deve fazer transições suaves, sem pontos de ruptura. Por isso, o espaço-tempo se parece muito com um balão, cuja superfície precisa ser contínua e lisa. Na mecânica quântica existe o princípio da incerteza. Ele faz com que a energia apresente flutuações quânticas, e quanto menor a distância, mais intensas são as flutuações. Quando se alcança a escala de Planck, de 10 elevado a menos 35 metros, surgem flutuações de energia extremamente violentas. Todos sabemos que a energia pode curvar o espaço-tempo. Portanto, flutuações intensas de energia levam a flutuações intensas do espaço-tempo. A geometria de Riemann exige um espaço-tempo suave, mas o princípio da incerteza provoca flutuações violentas do espaço-tempo, resultando, por fim, infinitos na escala de Planck. Isso é como se um espaço-tempo fosse um balão, e o outro fosse um ouriço. Forçar a fusão dos dois resulta em um estrondo, e tudo explode. Esse é o motivo mais importante pelo qual a mecânica quântica e a relatividade não podem ser unificadas. Além disso, existem outros motivos. Por exemplo, a relatividade é contínua, mas na mecânica quântica, grandezas como energia e momento são discretas. Além disso, o papel do tempo é diferente na mecânica quântica e na relatividade. A mecânica quântica trata o tempo como um pano de fundo externo e fixo. Já a relatividade trata o tempo como uma estrutura interna e dinâmica. Vamos a uma analogia. Um é um palco fixo, no qual as partículas atuam. O outro é um trampolim dinâmico, cuja forma é influenciada pelas partículas. Portanto, o papel do tempo é definido de maneira diferente na mecânica quântica e na relatividade. Na física, esse problema é conhecido como o problema do tempo na gravidade quântica. A terceira contradição vem daquela famosa frase de Einstein: em Deus não joga dados. Mais especificamente, a mecânica quântica acredita que o mundo é aleatório, enquanto a relatividade acredita que o mundo é determinístico, desde que as condições iniciais sejam dadas. A relatividade geral pode prever com precisão o estado de um sistema em qualquer momento futuro. Um exemplo: se você foi mal em uma prova, a relatividade geral diria que, se o universo evoluísse novamente da mesma forma, você iria mal outra vez. O estado inicial no momento do Big Bang determinou que você surgiria, e que essa prova também seria um fracasso. Mas a mecânica quântica afirma que o mundo é aleatório. Se o universo evoluísse novamente, talvez nem a Terra surgisse, e essa prova teria ainda menos chance de existir. Então, o mundo é aleatório ou determinístico. Existe uma teoria chamada desigualdades de Bell, que permite verificar isso. Os físicos realizaram um grande número de experimentos com as desigualdades de Bell. Todos esses experimentos mostram que o mundo é aleatório, refutando o determinismo de variáveis ocultas de Einstein. Portanto, este mundo é aleatório. Se a Terra voltasse a 4,6 bilhões de anos atrás e evoluísse novamente, não é certo que a humanidade surgisse. Se você voltasse à infância e vivesse sua vida outra vez, talvez não encontrasse a pessoa que ama hoje. As relações e os encontros entre as pessoas têm sua origem, em última instância, na aleatoriedade da mecânica quântica, e esse tipo de encontro é único no universo, não se repete. Perder uma vez é perder para a vida inteira. A quarta contradição: a relatividade não permite velocidades acima da luz, mas na mecânica quântica, a velocidade do colapso da função de onda, na intricação quântica, pode ultrapassar a velocidade da luz. Embora ambas concordem que a informação não pode viajar mais rápido que a luz, suas visões de mundo são diferentes. A relatividade é local, acredita que um objeto só pode ser influenciado pelo ambiente imediatamente ao seu redor. A mecânica quântica é não local, ela acredita que o universo pode estar correlacionado a grandes distâncias. Por meio da intricação quântica, duas partículas, não importa o quão distantes estejam, agem como um todo único.
sincronizando instantaneamente seus estados, ignorando a distância do espaço-tempo. Einstein chamou essa não-localidade de ação fantasmagórica à distância. De forma simples, a relatividade acredita que todas as interações são limitadas pela velocidade da luz, mas a mecânica quântica acredita que, em um nível mais profundo, o universo pode ser um todo indivisível. Indivíduos aparentemente separados podem compartilhar a mesma função de onda. A quinta contradição. A mecânica quântica acredita que a informação deve ser conservada, mas a relatividade acredita que a informação não precisa necessariamente ser conservada. Um exemplo: se você jogar um livro dentro de um buraco negro, a mecânica quântica acredita que a informação contida nesse livro ainda existe, assim como a energia é conservada. A informação do livro continua existindo sob outras combinações de estados, mas a relatividade acredita que o buraco negro aplana todas as informações de estado, exceto massa, carga e momento angular. Todas as outras informações desse livro desaparecem. Assim surge a contradição. Um lado acredita que a informação é conservada, o outro acredita que a informação não é conservada. Esses dois lados discutem há décadas. Então, quem venceu? Atualmente, a maioria dos físicos acredita, com base no princípio holográfico, que a radiação de Hawking, emitida durante a evaporação de um buraco negro, preserva a informação original daquele livro, ou seja, a informação é conservada. Portanto, a mecânica quântica leva vantagem nessa disputa. Vamos resumir as 5 contradições entre a mecânica quântica e a relatividade. Uma tem um espaço-tempo plano, a outra tem um espaço-tempo curvo. Uma exige um espaço-tempo suave, a outra introduz flutuações quânticas. Uma é probabilística, a outra é determinística no espaço-tempo. Uma é local, a outra é não local. Uma conserva a informação, a outra não conserva a informação. Vamos refletir um pouco mais sobre o que essas 5 contradições têm em comum. Observando com atenção, você perceberá que todas elas compartilham um elemento comum: o espaço-tempo. As 3 primeiras contradições estão diretamente relacionadas ao espaço-tempo. A quarta contradição envolve localidade, na qual a causalidade é limitada pela distância no espaço-tempo, e a não-localidade, que pode ignorar essa distância. Portanto, a quarta contradição também está relacionada ao espaço-tempo. A quinta contradição envolve informação. Na física, a informação geralmente é definida pela entropia, e a entropia está relacionada ao tempo. Portanto, informação e tempo estão profundamente conectados. Em uma frase, essas 5 contradições estão todas relacionadas ao espaço-tempo. As inúmeras contradições entre a mecânica quântica e a relatividade existem, em última análise, porque a física sabe muito pouco sobre o tempo e o espaço. O tempo é a grandeza física menos compreendida em toda a física. Já que não encontramos respostas na física, vamos procurá-las na filosofia. Por isso, a seguir apresentamos as 2 concepções filosóficas mais importantes de espaço-tempo. No século XVII, quando a ciência moderna estava apenas surgindo, apareceram 2 concepções de espaço-tempo: a concepção newtoniana do espaço-tempo e a concepção leinesiana do espaço-tempo. Leibniz. Esse nome soa familiar, é o Leibniz da fórmula de Newton-Leibniz do cálculo. Os dois criaram 2 concepções completamente diferentes de espaço-tempo. Vamos começar com a concepção newtoniana do espaço-tempo. Newton acreditava que o tempo e o espaço eram recipientes externos, nos quais a matéria se move. Leibniz, por outro lado, acreditava que o espaço-tempo é a relação interna da matéria. O tempo é a mudança contínua da matéria. O espaço é a coexistência da matéria. Newton via o espaço-tempo como um palco. Elétrons, quarks e outras partículas são como atores nesse palco. Se todos os atores desaparecessem, o palco continuaria existindo. Por isso, Newton acreditava que, mesmo sem matéria, o espaço-tempo poderia existir de forma independente. Leibniz, por sua vez, acreditava que esse palco não existe. O espaço-tempo é a relação entre os diferentes atores, como relações de colegas de classe ou de casal. Se todos os atores desaparecessem, essas relações também desapareceriam. Quando as relações desaparecem, o espaço-tempo também desaparece. Portanto, se toda a matéria desaparecesse, Newton acreditava que o espaço-tempo continuaria existindo, enquanto Leibniz acreditava que o espaço-tempo desapareceria junto com ela. Em resumo, a diferença mais essencial entre essas 2 concepções é a seguinte: Newton trata o espaço-tempo como um pano de fundo externo. Leibniz trata o espaço-tempo como uma relação interna. Li muitas interpretações filosóficas sobre o espaço-tempo. A concepção leinesiana do espaço-tempo é, na minha opinião, a que possui o maior poder explicativo para compreender este mundo. Por exemplo, por que antes do Big Bang não existiam tempo e espaço? Leibniz nos diz que o espaço-tempo é apenas um atributo da matéria. Antes do Big Bang não havia matéria. Se nem mesmo a matéria existia,
O tempo e o espaço, obviamente, não poderiam existir. Outro exemplo. O universo está se expandindo. Existe espaço fora do universo. Leibniz nos diz que o espaço-tempo é apenas um atributo da matéria. Fora do universo não há matéria. Portanto, não há espaço. Onde o universo expande a matéria, é ali que nascem o tempo e o espaço. Mais um exemplo. Por que o tempo para? No centro de um buraco negro. Leibniz nos diz que o tempo é a mudança contínua da matéria. Um buraco negro esmaga a matéria, e a matéria deixa de mudar. Quando não há mais mudança, o tempo naturalmente para. Por isso, a concepção leinesiana do espaço-tempo consegue explicar muitas questões fundamentais. Por fim, voltamos ao tema deste vídeo: as contradições entre a mecânica quântica e a relatividade. A mecânica quântica é, em essência, uma concepção newtoniana do espaço-tempo. Ela trata o tempo e o espaço como um pano de fundo externo de palco. A relatividade geral é, em essência, uma concepção leinesiana do espaço-tempo. Einstein disse em 1952 que o espaço-tempo não é uma existência independente, mas a estrutura interna dos campos. Portanto, a concepção de espaço-tempo de Einstein é consistente com a de Leibniz. Para concluir este episódio, a mecânica quântica e a relatividade possuem 5 contradições centrais. Essas contradições têm origem, em última instância, em duas concepções diferentes de espaço-tempo. A mecânica quântica segue a concepção newtoniana do espaço-tempo, a relatividade segue a concepção leinesiana do espaço-tempo. E por fim, não se esqueça de deixar o like.